Deus. Abra comigo sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27. Mateus 27. Vamos ler apenas o verso 46, depois vocês tomarão ação. Amém? Quem achou diz amém? Amém. Mateus 27, versículo 46, diz o seguinte: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Amém? Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Esta semana, Deus deu livramento à minha família 3 vezes. Nosso Deus é um Deus que trabalha, é um Deus que vela pelos seus. Nas quarta para quinta-feira, durante a semana toda tinha um galho, uma erva de passarinho, um galho da árvore do vizinho, que ficava rascando no nosso telhado de amianto. E aquele mato arrastando ali fazia barulho a madrugada inteira. De quarta para quinta-feira, eu cheguei do trabalho, subi no muro e cortei um pedaço daquela erva de passarinho e deixou o galho lá, bem para dentro, em cima da telha. Lá para as 10 horas da noite, o galho caiu. Graças a Deus, não caiu em cima do telhado. Ele arriou e foi em direção ao tronco da árvore no terreno do vizinho. Então aí nós vemos, livramento de Deus, que se ele simplesmente cai, ele cairia em cima do quarto das crianças, telha de amianto, iria machucar. Sexta-feira, voltando do culto de lá, a gente chega em casa, Samuel, eu liguei a televisão, fui ver um filme que estava passando, Samuel foi ligar a televisão do quarto. A televisão do quarto estava com um probleminha no fio, tinha uma parte emendada com fita isolante, e esse pedaço se soltou, e na hora que ele foi colocar na extensão, fechou o curto, positivo com negativo, e quase incendiou a casa. Deu um curto muito sério, o quarto ficou repleto de fumaça espessa, fumaça branca, e ali ele ficou, a mão dele ficou preta de fumaça, mas até achou que ele tinha queimado a mão. Graças a Deus, não queimou, livramento de Deus. E essa madrugada Samuel passou mal, e a garganta dele teve uma crise de laringite, a garganta dele começou a fechar de madrugada, ele chorou. Marciane foi acudir, viu o que estava acontecendo, deu um antialérgico para ele, saímos 3h30, 4h30 da manhã de casa, fomos para o hospital para levar ele. Então, se eu pudesse falar como alguns irmãos do Redebé falam, eu falaria assim: o inimigo está furioso. O inimigo está furioso. Mas sabe o que é isso? Isso é Deus agindo nas nossas vidas. Eu vejo isso como Deus mostrando que Ele está agindo nas nossas vidas. Mas, sem perda de tempo, eu quero trazer uma mensagem nessa noite. E eu dei um tema para ela. Na verdade, seria mais um estudo, uma conversa com vocês. O tema é o clamor de Yeshua no madeiro, uma oração que salva. O clamor de Jesus, Yeshua, no madeiro, o clamor que salva. Eu escolhi
esse texto, né? Mateus 27, eu poderia ter escolhido em Marcos, né? Mas eu preferi isso aqui. Em algumas Bíblias, algumas versões, vocês vão encontrar no lugar de Eli, Eli, lema sabachthani, você vai encontrar Eloi, Eloi, lema sabachthani, mas vai dar no final das contas a mesma coisa, tá? O que significa que ele estava dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Eu quero fazer uma pergunta nessa noite: será que Deus realmente abandonou Yeshua? Será que o pai realmente teria abandonado Yeshua naquele momento no madeiro? Porque a teologia fala para nós que isto implica em que o pecado dos homens estava sobre ele, né? E nós já ouvimos isso, ensinar em cursinhos, ensinar em pregações, em escola dominical, que no momento em que os pecados do ser humano vai todos eles sobre Jesus, o pai teria dado as costas para ele. Quem já ouviu isso? O pai teria dado as costas para ele, e aí ele se sentiu sozinho, abandonado. Ele fala essas palavras, como se isso fosse uma coisa que ele tivesse inventado ali na hora, como se isso fosse uma coisa que ele tivesse tão agoniado, tão angustiado, tão entristecido, tão amargurado por estar na cruz e por ter o pecado do mundo sobre ele, que ele expressa essas palavras. Só que não é isso. E aí nós vemos isso em aulas, nós vemos isso em pregações, e nós vemos isso em canções. Tem uma canção que nós cantamos, né? Deus Pai não abandonou, Deus Pai não abandonou. Eu vou mostrar isso para vocês hoje na Bíblia, que Deus não abandona o seu filho, nem a mim, nem a você, e nem ao Messias de Israel, filho do Deus vivo. O Pai não abandona. Então, por que será que Jesus falou essas palavras? Mas eu quero, antes de chegar no cerne, eu quero trazer a vocês o contexto para que vocês possam entender a situação que estava acontecendo naquele momento. O texto que nós estamos, Mateus 27, é o texto da crucificação. O motivo pelo qual eu e você temos vida, temos a esperança de um dia ressuscitar, porque ele ressuscitou. Mas ele teve que passar pelo madeiro. O madeiro foi um caminho para a ressurreição. E neste momento do madeiro, ele clamou a Deus. E este clamor foi ouvido. Este clamor não foi rejeitado. Este clamor, o Pai não fingiu que não ouviu. Mas vamos lá. Primeiro, eventos durante o sofrimento do madeiro. Eu separei alguns, não separei todos. Primeiro, vinho com fel. Será que isso aconteceu ali do nada? O que eu quero mostrar para vocês é que os profetas, em alguma dessas situações que acontecem com Jesus neste momento de sofrimento, tinham sido predito pelos profetas. Deus tinha dado a revelação aos profetas para deixar registrado. Em Isaías capítulo 69, versículo 21, vai falar sobre algo que está escrito em Mateus 27, versículo 34. Mateus 27, 34 diz o seguinte: deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis. Em Isaías 69, versículo 21, vai dizer para mim e para você: puseram fel na minha comida, e para matar minha sede, deram-me vinagre. O que estava acontecendo com ele naquele momento, o profeta Isaías, mais de 500 anos antes, 600 anos antes, tinha predito, tinha anunciado que isso ia acontecer com o Mashiach, que isso ia acontecer com o Filho de Deus. Outra situação, sorte sobre as roupas, versículo 35, diz: e, havendo-o crucificado,
crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. O salmista, que escreveu o Salmo 22, no verso 18, escreve: dividiram as minhas roupas entre si, e tiraram sorte pelas minhas vestes. O que eu tenho sempre dito para vocês é que muitas vezes nós olhamos para a Bíblia como se fossem duas partes, mas o Novo Testamento ele é um complemento do Antigo Testamento. O Novo Testamento está cumprindo o que foi anunciado no Antigo Testamento. Um terceiro ponto: criminosos ao lado do Mestre. Verso 38. O verso 38 diz: e foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E aí nós encontramos em Isaías capítulo 53, verso 12: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ele foi contado entre os transgressores, e na sua morte ele estava entre 2 bandidos, dois homens que por Roma seriam agitadores. E o Filho de Deus, o Messias de Israel, estava ali, sendo pendurado no madeiro, ao lado daqueles 2 homens. E o profeta Isaías estava fazendo menção dele muito tempo antes. Ainda temos um quarto ponto: o desprezo e as zombarias. E isto aqui é importante para o tema da mensagem, para que você possa entender o porquê Jesus fala aquilo. Verso 39 diz o seguinte: e os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. Versículo 40: e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Versículo 41: e da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos e fariseus, escarneciam e diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça fora da cruz e crê nele. Confiou em Deus, livre-o agora, e o ama, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Versículo 44: e o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Um outro escritor do Evangelho vai dizer que um dos ladrões vira para Jesus e escarnece dele, enquanto o outro pede para ser lembrado quando entrar no meio. As pessoas que estavam ali vendo escarneciam de Yeshua. As pessoas que estavam ali assistindo faziam escárnio dele, zombavam dele. Porque como pode um rabino que fazia tantos milagres, que disse que derrubaria o templo e em 3 dias o reedificaria, como pode tal rabino estar no madeiro, condenado em uma condenação romana tão cruel? E Jesus estava ali, naquele madeiro, padecendo tudo isso. E no versículo, e os profetas, quem foi que escreveu sobre isso? Salmo 22, versículo 7, fala: caçou de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim. Também no Salmo 109, versículo 25:
Sou motivo de zombaria para os meus acusadores. Logo que me veio, meneiam a cabeça. Irmãos, nada o que aconteceu na vida do Messias foi por acaso. Nada que aconteceu na vida dele não tinha sido predito pelos profetas. Tudo havia sido anunciado. Deus, o Pai, tinha deixado prescrito. É por isso que Mateus, e por isso eu escolhi Mateus, porque Mateus ele faz referência à maioria desses profetas que falavam sobre isso. Por quê? Porque Mateus era um judeu e escreveu o evangelho dele para os judeus. Ele queria que os judeus entendessem quem era o Messias, quem era aquele filho de Deus, quem era aquele Galileu. Ele queria que os seus irmãos, que os seus compatriotas entendessem quem era Yeshua. E ele escreve e começa a fazer referências. Porque assim diz o profeta. E fala uma coisa, diz porque assim diz o profeta. Porque assim dizia o profeta. Então vamos para o tópico 2. O que estava acontecendo? Por que Yeshua falou aquelas palavras? Será que ele estava realmente angustiado porque ele estava se sentindo só? Será que o Pai o havia abandonado, como nós aprendemos, como nos é ensinado há anos? Será que é isso que o texto diz? Ou será que tem alguma coisa errada nessa história? Vamos lá, vamos refletir no texto. E eu vou ter aqui o que estava acontecendo ali, o contexto correto. Nós vemos que Jesus disse no versículo 46, antes do versículo 46, o versículo 45 diz: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. De meio-dia às 3 da tarde, o sol deixou de dar a sua luz, ou foi coberto por nuvens. E enquanto Jesus estava sofrendo, enquanto Yeshua estava sofrendo naquele madeiro, o sol deixou de dar a sua luz. E isto é uma representação nítida de que o sol da justiça, de que a estrela da manhã estava naquele momento, naquele madeiro, se apagando, para cumprir em obediência o que o Pai havia determinado, para que vidas, para que transgressores, para que pecadores pudessem receber nele a salvação, para que pecadores pudessem ser chegados a Deus de novo, para que os judeus pudessem voltar a ter o status de filhos de Deus e continuar na promessa que Deus havia feito por eles, para que gentios pudessem ser enxertados na oliveira, Israel, e pudessem também serem chamados de filhos de Deus, para que eu e você pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Ele estava naquele madeiro, sofrendo e ouvindo escárnios. Só que nós sabemos que ele era um rabino, um mestre, um professor, e em toda a sua vida ele ensinou desde pequeno. Aos 12 anos, ao ser perdido em Jerusalém, em seu bar mitzvah, quando os pais o encontraram no templo conversando com os mestres da Torá, os pais o questionaram: o que você está fazendo? Ué, vocês não sabem que me convém estar na casa de meu pai? Estava ensinando seus pais quem era ele, querendo mostrar: olha, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, e eu tenho um propósito. E toda a sua vida ele ensinava por meio de parábolas, por meio de situações. E é costume dos rabinos ensinarem, fazendo menção, fazendo referência. Para nós a palavra é referência a um outro texto, ao texto da Torá, a um texto dos profetas, a um texto dos escritos.
Mas, em hebraico isso tem um nome, se chama Midrash. Um ensino em que se menciona uma parte de um texto, de um escrito, das Escrituras. E quem está ouvindo, quem está aprendendo, quem é o aluno, ao ouvir a referência, ao ouvir o texto da Midrash que está sendo feita, ele já entende do que o professor está falando. Por quê? Principalmente porque a partir dos 8 anos eles começam a estudar a palavra. Então quando chega com 12, eles são considerados tendo maioridade para a palavra. Então eles conhecem, eles sabem. Então quando um rabino faz uma midrash, menciona um texto, aquele que está ouvindo conhece. É por isso que quando você vê Jesus falando alguma coisa, os fariseus, os sacerdotes, Jesus fala um versículo que a gente acha, quando está lendo, parece que ele inventou na hora. Mas ele está falando algo ou da Torá, ou dos profetas, ou de algum rabino anterior a ele. Quem está ouvindo já sabe. E muitas são as referências bíblicas que nós encontramos e que diz assim: e os profetas e os fariseus entendiam do que ele estava falando. Nós encontramos referências assim. E mesmo durante a morte de Yeshua, ainda em momento de dor e de angústia, ele estava agindo como um rabino, ele estava agindo como um mestre, ele estava agindo como um professor. E ao explicar, ao ouvir todas essas zombarias dessas pessoas, ele falou assim: eu ainda vou me ensinar. E aí ele fala: Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me abandonaste? E aí o versículo 47 vai dizer para nós que alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: ele está chamando por Elias. Ele está chamando por Elias. Muito parecido, né? Eli. Alguém estava lá, não entendeu a voz dele direito, que estava encarregada, e disse: olha, ele está chamando por Elias. Mas ainda que fosse isso, deixa eu explicar uma coisa para você. Eliahu é Elias. Eliahu. Sabe o que significa Eliahu? Adonai é Deus. Ou o tetragrama. Yahu é Deus. El é Deus. El e Yahu. Adonai é Deus. Ainda que ele estivesse falando o nome de Elias, que não estava, ainda assim ele estaria clamando a Deus. Mas por que ele estava clamando a Deus? Naquela hora de dor e de sofrimento. Aquilo nada mais era, irmãos, do que uma midrash. Ele estava fazendo uma referência. Uma referência a qual texto? E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Livro de Salmos, de número 22. Salmos, de número 22. Nós vamos entender. Vemos que aqueles homens, aquelas pessoas faziam chacota dele, zombavam dele, meneavam a cabeça dele. Os profetas e salmistas já tinham dito que isso aconteceria. E agora vamos ver o que o profeta, o que o rei Davi escreveu sobre isso. E o texto diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus mencionou essa frase. Agora nós vamos entender por que ele mencionou essa frase. Ele não estava sozinho. Deus não o havia abandonado. Porque este texto diz para mim que isso não aconteceu. Este texto é um salmo messiânico. Vamos ler esse salmo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Aí ele estaria dizendo: o Senhor está me abandonando. Por que não me auxilia?
Versículo 2: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Davi continua falando. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamam e escaparam. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Mas você está falando de Messias? Não é a mesma coisa que Isaías escreve? O mais indigno e desprezado entre os homens? Davi tinha escrito. Isaías fala depois o que estava acontecendo na vida do Messias naquele momento. Versículo 7: Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre e o que me preservaste, estando ainda aos seios da minha mãe. Não aconteceu isso com Yeshua quando era pequeno? Os pais tiveram que fugir e ir para o Egito, porque Herodes o queria matar? Vamos lá. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, fazendo referência ao quê? A soldados, homens fortes, homens violentos. Versículo 13: abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Versículo 14: como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou, como um caco, e a língua se me apega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Há um momento em que ele fala: tenho sede. Ele dá o quê? Uma esponja embebida em vinagre. Tudo isso foi por mim e por você. 16: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. De que é isso? Às vezes nós cantamos, né? Que o nosso nome está escrito nas mãos de Deus. Sabe qual é o seu nome que está escrito na mão de Deus? É a marca do cravo. É a marca do cravo que está nas mãos dele. E não esteve, está nas mãos dele. Versículo 17: poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. As chicotadas que Jesus levou, algumas delas arrancaram peles. Podia ser visto as suas costelas, os seus ossos. Será que Deus o abandonou naquele momento por causa do meu pecado? Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio
da congregação. Olha isso. Olha o objetivo dele. Então, louvar-te-ei em meio aos meus irmãos. O objetivo dele é poder louvar a Deus, louvar ao Pai, louvar ao Eterno, louvar a Adonai no meio do seu povo, dos judeus e de nós que somos enxertados na oliveira. Esse é o objetivo dele. Vós que temeis ao Senhor, louvai todos vós, descendentes de Jacó, glorificai e temei por todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Aleluia. Olha a teologia errada. Olha o ensinamento errado. O texto é muito claro. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Deus não abandonou o seu filho no madeiro. Quando falamos isso, estamos errados. Quando cantamos isso, estamos errados. Quando ensinamos isso, estamos ensinando errado. Deus não abandonou o seu filho. O meu pecado foi sobre ele? Foi. Mas isso, nem isso, foi suficiente para o pai virar as costas para o seu filho, que lhe foi obediente em todo o seu tempo de vida. Enquanto ele estava naquele madeiro, ele estava obedecendo à vontade do Pai. Aleluia. Versículo 25: o meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que temem, os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos também ressuscitar. Ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter esperança. Versículo 27: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a face do Senhor, ou a tua face. Aqui está fazendo referência a nós também, que não somos de lá, mas estamos aqui hoje adorando o nome do Senhor, porque Ele obedeceu ao seu Pai, que foi ao madeiro por nós. Glória a Deus. Porque o reino é do Senhor, e Ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Está falando de quê? Aqueles que morrem, sendo justificados, encontrarão com ele e o adorarão. Aqueles que morrem sem Deus terão que um dia se prostrar, reconhecer que Ele é o Senhor, mas isso não lhe será mais justificativo, porque o tempo passou. Versículo 30: uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Que semente é essa? Povo de Israel. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Você entendeu que Deus não abandonou? Você entendeu que o Pai não abandonou seu filho?
que o peso dos nossos pecados não fez com que o pai virasse as costas para Deus. Meu Deus, quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu mesmo ensinei isso? Mas, irmãos, chega um momento nas nossas vidas em que nós temos que amadurecer. Nós temos que aprender com a palavra. Muitas vezes buscamos muito de teologia, mas a palavra é quem nos ensina, a palavra é quem nos exorta, a palavra. Quando nós olhamos para a Torá de Adonai, nós vemos qual é a vontade de Deus. Quando nós olhamos para os profetas, nós aprendemos o que Deus planejou para o ser humano. Muitas vezes nós vamos estudar escatologia e olhamos apenas para Apocalipse e para Daniel. Esquecemos de Ezequiel, esquecemos de Isaías, esquecemos de Jeremias. Mas nós temos que ver toda a Bíblia, toda a Torá. Vamos voltar. Mateus 27, versículo 46. E perto da hora nona, perto das 3 horas da tarde, exclamou em alta voz: Deus meu, por que me abandonaste? Agora você sabe que ele estava falando aquilo ali para ensinar uma coisa. Ele estava fazendo uma midrash. Agora você sabe que ele estava ali querendo ensinar para aqueles que estavam ali caçoando dele que ele era o Messias. Porque algum profeta já tinha falado tudo aquilo com antecedência. E pelo primeiro versículo do Salmo 22 nós entendemos, é um salmo messiânico, está falando do Messias. Pelo primeiro versículo nós olhamos e entendemos que ele estava dizendo: eu sou o Messias sofredor, estou aqui agora sofrendo, mas eu ressuscitarei, porque o meu Pai não me abandonou. Ele está ouvindo o meu clamor, e o meu clamor está servindo para salvar a vida de vocês. Porque a todo tempo ele falava: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O clamor dele estava servindo para ensinar. E sabe por que nós aprendemos errado? Porque não lemos a Bíblia. Porque quando alguém ensina, nós não vamos procurar. Posso te dar uma instruçãozinha? Olha na sua Bíblia. Vê se no rodapé dela, a maioria tem. No versículo 46, não tem uma referênciazinha lá de Salmo 22, versículo 1. Essas referências foram acrescentadas posteriormente. Não tinha isso. Isso é para facilitar a gente aprender as midrashas, as referências bíblicas. Porque, sabe o que deveria acontecer? Nós deveríamos ter a Bíblia aqui. A Torá tem que estar aqui. O Novo Testamento tem que estar aqui. E quando ela está aqui, quando nós ouvimos aqui, nós entendemos o que está errado e o que está certo. O grande problema é que nós não temos experiência com Deus. Não temos experiência com a palavra. Somos crentes há tanto tempo. Professamos o nome de Deus há tanto tempo. Mas não temos intimidade com o livro que carregamos. Se você pergunta para um pequeno judeu de 10 anos de idade, ele vai te ensinar muitas coisas. Se você pergunta para um judeu adolescente de 14 anos de idade, que já fez seu bar mitzvah, ele vai poder te ensinar muitas coisas. E nós? O que nós ensinamos? O que nós aprendemos? Será que nós ensinamos o nosso filho? E a lei determina para mim e para você
O mandamento, a Torá termina para mim e para você. Ensine o seu filho, quando estiver sentado na sua casa, andando pelo caminho. Ensine. Nós ensinamos. Nós vivemos isso. E aí o ponto 3. O seu clamor é a causa da nossa salvação. Eu inventei isso? Não. Abra comigo. Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 7. O autor aos Hebreus está fazendo uma midrash para os hebreus, para os judeus messiânicos da época dele, para os chamados cristãos da sua época. Ele está fazendo uma midrash, ele vem falando no capítulo 4 para cá, ele vem falando sobre o sacerdócio de Yeshua. Quem era ele, o que era, o que significa esse sacerdócio. E no verso 7 ele faz uma midrash da morte dele e do objetivo da morte dele. Vamos ver? Capítulo 5, verso 7, Hebreus, diz assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ele foi ouvido, ele não foi abandonado, ele foi ouvido. E o escritor aos Hebreus sabia disso. Olha, o escritor aos Hebreus sabia disso. A igreja primitiva sabia disso. Nós não. E nós aprendemos errado. Continuando. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O sofrimento dele foi para nos ensinar. Como nós aprendemos, né, que o crente fiel não sofre. Como nos ensinam que o crente fiel não pode padecer. Como nos ensina que o crente fiel tem que ser vitorioso, e que se você está padecendo é porque tem algum pecado. Mas o Messias sofredor padeceu. Aleluias. E não tinha pecado nele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sofreu naquele madeiro, ele padeceu. E não tinha pecado, porque ele não tinha pecado. Tem uma surpresa para você: ele ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você também pudéssemos ressuscitar. E um dia ouviremos o toque da trombeta, e se já tivermos morrido, ressuscitaremos primeiro. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Coríntios, em Tessalonicenses. Versículo 9: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação. Olha o toque que eu escolhi. Sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Obedecer o quê? Obedecer a quem? Obedecer a Jesus. E Jesus obedecia a quem? Ao Pai. E aos mandamentos que o Pai deixou, que estão registrados onde? Na Bíblia. Na Corá. E a gente muitas vezes, quando falamos de lei, de mandamento, nós falamos: não, nós não precisamos obedecer mandamentos, não. Jesus falou que nós temos que amar a Deus e ao nosso próximo, e nos basta. Ele não inventou isso, não. Está na Torá. Está na Torá. Ele estava apenas repetindo
o que já estava escrito. E a gente acha interessante que Deus manda nós amarmos a Ele. Como é que amar pode ser um mandamento? Como amar pode ser um mandamento? Como é que alguém pode me mandar amar a Deus? Ele pode. Sabe por quê? Porque o amor é uma retribuição. É uma retribuição. Ele escolheu um povo para serem sacerdotes nesta terra. E este povo tem ligações. E nós, que somos gentios, ligados naquele povo, também podemos participar desta ceia. E também sermos chamados de filhos de Deus. E também obedecer aos mandamentos. Porque em Cristo nós não somos mais escravos do pecado. Em Cristo nós não somos mais obrigados a pecar como éramos antes. Nós nos sentimos obrigados a pecar porque vivíamos daquele jeito. Mas hoje nós não somos mais obrigados. Porque hoje somos libertos. E esse é o sentido de estou liberto com Cristo. Hoje, a vida que vivo não é mais minha, mas é de Cristo. Este é o sentido de que hoje eu vivo a vida que Ele viveu. Ele deu a vida dele para mim. E Ele viveu a vida em obediência. E se Ele obedeceu, por que eu não vou obedecer? E o texto, o apóstolo, a pessoa que escreveu, diz para mim: eterna salvação, causa da nossa eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Versículo 10: chamado por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Yeshua Mashiach, sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu e você temos a oportunidade de aprender com a palavra, mas muitas vezes desprezamos a verdade e ficamos com o engano. Hoje você está tendo a oportunidade de aprender a verdade, e esta verdade pode mudar a sua vida. Esta verdade pode transformar a sua mente. Esta verdade pode fazer com que você tenha uma vida totalmente diferente. E isto é um clamor. Isto é um toque de trombeta. Porque quando nós olhamos para a Oliveira, olhamos para Israel, vemos o que está acontecendo. Nosso pastor orou aqui por Israel hoje. Nós oramos por Israel. E devemos. Porque as nações estão se voltando contra Israel por causa dessa causa que houve, por causa dessa decisão tomada, uma decisão que aparentemente foi de qualquer jeito, mas não foi. Já existia uma lei no Congresso americano para mudar a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém desde 1996, 99, se não me engano. E todos os presidentes, de lá para cá, de 6 em 6 meses, assinavam uma autorização que eles tinham, devido a um artigo da lei, para manter em Tel Aviv. Porque todos eles não queriam comprar briga com as outras nações. Trump, no início do seu mandato, em junho, teve que assinar. Ele assinou, mas ele disse: não assinarei de novo. Não assinarei de novo. Jesus falou: olhai para a figueira. A figueira floresceu. Jesus disse em Mateus 24: quando as nações se reunirem contra Jacó, a angústia de Jacó se iniciará, então estará perto. As profecias estão se cumprindo aos nossos olhos. E não obedece a palavra quem não quer. Você hoje está tendo a oportunidade de mudar a sua vida.
Se voltar para a palavra, de procurar restaurar a sua vida aos moldes de como era a vida dos apóstolos e dos seguidores do Messias do primeiro século. Porque hoje, a igreja cristã hoje está distante da verdade da palavra. Mas ela está sendo anunciada. Muitos judeus têm crido que Yeshua é o Messias. Muitos. Enquanto que muitos cristãos têm desprezado a verdade que o Messias ensinou. Conclusão. Precisamos entender que o clamor de Yeshua na cruz, lá no madeiro, não foi um sentimento de abandono, não foi solidão, não foi desespero pelo sofrimento. Antes, foi um clamor pelas vidas do seu povo, Israel, e também pelas nossas vidas, que somos enxertados. Além de ainda estar ensinando aos que estavam ali presentes a respeito de quem ele era, que ele era o Messias, que ele é o Messias. Tudo isso demonstra o amor e o cuidado do Messias pelos seus, por Israel e por nós, além de mostrar a obediência dele ao seu Pai. E se ele obedecia aos mandamentos do Pai, por que nós não vamos obedecer com a desculpa de que não precisamos porque estamos na graça? Não é isso? Que você possa guardar esta palavra no seu coração, que o Espírito, que o Ruach de Adonai possa mover o seu coração, a sua vida, transformar a sua mente, e que cada um de nós possamos viver um tempo de restauração, de mudança de vida, de fazer o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, não nos contentar com este mundo, porque muitos têm se contentado com este mundo e com os ensinamentos que este século tem trazido. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.